Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a situação que tem ocorrido nas áreas de concessão da Energisa. É uma situação bastante grave e é importante que estejamos informados sobre o que está acontecendo, sobre os nossos direitos também e que a gente consiga entender um pouco melhor como agir nesses casos. Vamos lá? E antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power, uma distribuidora de equipamentos comprometida com o sucesso do integrador, e da Clamper, a maior especialista em dispositivos de proteção do sistema, os DPS, que nós temos no Brasil. Gente, mais ou menos no final de março, começo de abril de 2023, as distribuidoras do Grupo Energisa começaram a sistematicamente notificar consumidores acessantes que já tinham orçamentos de conexão emitidos nas suas áreas de concessão, informando que aqueles orçamentos de conexão estavam sendo cancelados. Mas como assim cancelados, Bárbara? Que loucura é essa? Sim, a distribuidora basicamente começou a cancelar esses documentos, que antigamente a gente chamava de parecer de acesso, alegando que, numa análise mais recente, ela havia percebido que esses projetos geravam uma inversão de fluxo de potência na rede e que ela estaria, portanto, amparada pelo artigo 73 da Resolução 1000 a fazer este cancelamento. Essa ação, gente, é grave por si só, né? Eu nem preciso, obviamente, dizer para vocês o impacto que isso tem sobre uma ótica de segurança jurídica, de previsibilidade dentro do nosso setor, sobretudo para um investidor que quer ingressar, né, na geração própria de energia, seja para uso próprio, seja aí para direcionar isso para um terceiro. Para a gente ter uma ideia do impacto dessa ação, foi noticiado que a Energisa, né, as distribuidoras do Grupo Energisa já haviam feito o cancelamento de mais de 4.000 orçamentos de conexão no país. Mas a pergunta que fica no ar é, ela pode fazer isso? O artigo 73 da Resolução 1000 realmente dá esse direito para a distribuidora? Bem, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa primeiro olhar para o que diz este artigo. O artigo 73, gente, ele foi inserido na Resolução 1000 pela Resolução 1059. Então foi no comecinho de 2023 que houve a inserção desse artigo pela resolução que regulou a Lei 14.300, o Marco Legal da Geração Própria. O que esse artigo diz? Vem acompanhar a leitura dele comigo. Basicamente, ele estabelece a obrigação da distribuidora de, no momento em que ela está analisando projetos de geração própria de energia, verificar se esses projetos causam algum impacto no atendimento a não só a rede dela, mas também no atendimento a outros consumidores. Inclusive, o parágrafo 1º do artigo 73 estabelece sim que a distribuidora precisa realizar os estudos, mas precisa também buscar alternativas, isso também está disposto numa leitura conjunta do parágrafo 1º com o parágrafo 2º do artigo 73, buscar alternativas para quando ela verifique que aquele projeto vai causar uma inversão de fluxo de potência na rede. Essas alternativas podem ser realmente a realização de uma obra, o atendimento daquele empreendimento em uma tensão maior, por exemplo, ou mesmo uma limitação na potência que vai ser injetada por aquele empreendimento na rede dela. São algumas das alternativas que o próprio artigo 73 busca que podem ser analisadas pela distribuidora. Então, sim, o artigo 73 de fato trata do problema de inversão de fluxo de potência que pode ser causado pelos projetos de micro e mini geração distribuída e estabelece que é dever da distribuidora analisar esse tipo de caso e propor uma solução, sinalizar esse problema para o acessante e propor uma solução. Até aqui está correto. Mas o que está errado, então, nessa conduta? O artigo 73, gente, ele é muito claro ao dizer que isso deve ser feito pela distribuidora antes, né, da emissão do orçamento de conexão. É no momento em que a distribuidora está analisando o pedido daquele acessante que ela tem que fazer essa verificação. Não é depois que o orçamento de conexão é emitido. E isso fica muito claro porque o artigo traz literalmente, está escrito nele, que a distribuidora precisa enviar estes
estudos e essas alternativas junto com o orçamento de conexão. Então, reforçando mais uma vez que o momento da distribuidora fazer essa análise é antes da emissão do orçamento de conexão, porque quando o orçamento é emitido, ela tem que honrar com aquilo. O orçamento é uma sinalização firme que a distribuidora dá para o consumidor que ele vai poder acessar a rede dela seguindo as condições que estão ali pré-estabelecidas. Ao tomar essa postura, o que essas distribuidoras do Grupo Energisa estão fazendo? Elas estão aplicando este artigo de maneira retroativa e realizando uma análise que aparentemente não é individualizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhum cancelamento que eu tomei conhecimento foi acompanhado de estudo comprovando esse impacto na rede. Há projetos que já estavam assegurados, há projetos que já tinham o acesso à rede garantido. Não existe nada no artigo 73 que diz que a distribuidora pode fazer isso, que ela pode aplicar esse artigo de maneira retroativa para os projetos que já tinham orçamento de conexão, que já tinham contrato de uso do sistema de distribuição assinado. E, se por um lado a gente não tem nada no artigo 73 que diga isso, por outro lado, temos diversos princípios do direito brasileiro que vão contra esse tipo de conduta, como o princípio da segurança jurídica, o princípio da estabilidade regulatória, o respeito, a coisa que se faz perfeita dentro do direito. Tudo isso precisa ser observado pela distribuidora e aparentemente foi deixado de lado, ao menos nesses 4.000 projetos que foram aí cancelados, como foi veiculado pela notícia. E aí talvez agora você esteja se perguntando, beleza, Bárbara, eu entendi isso, mas o que eu faço com isso, né? Eu tenho então um cliente ou um acessante que teve um projeto cancelado, como é que eu atuo nesse caso? Gente, se você tem um cliente ou se você é um consumidor que teve o seu orçamento de conexão cancelado, a primeira orientação que eu te dou é contra-notificar a distribuidora, ou seja, responda a notificação que a Energisa te enviou, informando a ela que o seu projeto já estava em desenvolvimento, que você já tinha cumprido as etapas tal, tal e tal, e que o artigo 73 deixa claro que esse tipo de conduta só é admissível antes do orçamento de conexão, porque a emissão do orçamento já teria que ter vindo acompanhada desses documentos dando respaldo a essa alegação da distribuidora, o que não aconteceu no seu caso. Se mesmo assim você não conseguir reverter a negativa, aí você tem também a alternativa de buscar a ANEEL ou mesmo de buscar o judiciário. No meu escritório, nós já levamos esse tema a conhecimento da ANEEL, o tema já foi direcionado para a diretoria da ANEEL, estamos somente aguardando uma manifestação da diretoria sobre esse assunto e também já temos diversos clientes aí que optaram por recorrer ao judiciário para ter o seu direito resguardado. Essa é uma análise que você precisa fazer caso a caso, então só você pode dizer de fato da urgência que você tem para a resolução disso, se você pode esperar uma manifestação da ANEEL ou não, e também dos custos que você quer ter ou não para conseguir reverter essa ação da distribuidora de energia. Antes de encerrar, vamos só recapitular os principais pontos falados nesse vídeo. As distribuidoras do Grupo Energisa começaram a cancelar orçamentos de conexão já emitidos. Elas têm feito esse cancelamento dizendo que esses projetos vão gerar uma inversão de fluxo de potência na rede e que, portanto, ela estaria resguardada pelo artigo 73 da Resolução 1000 a fazer este cancelamento. Porém, quando a gente analisa o artigo 73 da Resolução 1000, o que a gente percebe de fato é que esse artigo, se por um lado ele orienta a distribuidora a fazer essa análise, ele também deixa muito claro que essa análise tem que ser feita antes da emissão do orçamento de conexão, porque o orçamento de conexão já tem que ser acompanhado dos documentos que comprovem esse impacto na rede e também das sugestões de solução pelas distribuidoras de energia. Por fim, essa análise ela é individualizada, ela não é genérica. A distribuidora precisa fazer essa análise para cada um dos projetos que ela recebe, exatamente porque cada projeto, pelo fato de estar em um ponto distinto da rede, tem um impacto diferente da rede. E quinto, se você está nessa situação, se você recebeu essa notificação da distribuidora, responda a notificação se opondo a esse cancelamento, se você quiser se opor, obviamente, e demonstrando o estágio de desenvolvimento em que o seu projeto já está. Tudo isso dá mais força para o seu pedido. E se você tiver alguma dúvida ou precisar de algum apoio, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar.
E aí, eu quero finalizar te deixando um convite. Eu sei que a gente tem enfrentado nesse ano de 2023 muitos perrengues, muitas dificuldades na lida com diversas distribuidoras de energia. É por isso que no próximo domingo, no dia 7 de maio, às 19 horas, aqui no meu canal do YouTube, eu vou fazer um aulão que eu chamei aí de Guia de Sobrevivência no Setor Elétrico em 2023. Discutindo, analisando os principais entraves que nós temos visto colocados pelas distribuidoras de energia e te ajudando também a argumentar e a se proteger contra eles. Eu te espero no domingo às 19 horas. Até lá!